Manual Administrativo do Clube de Aventureiros. Capítulo 4. As responsabilidades da liderança. 4.1. Diretor. Para ser um diretor do Clube de Aventureiros, deve ter idade igual ou superior a 18 anos. O diretor do clube é o responsável legal pelos juvenis, quando em atividades oficiais, reuniões, acampamentos e projetos em unidades ou em geral. Deveres intransferíveis: representar o clube diante da comissão da igreja local e da associação missão da qual a igreja local faz parte. Representar as organizações superiores diante dos pais e membros do clube. Participar das decisões tomadas na comissão administrativa da igreja local como representante do clube de aventureiros. Prestar contas dos recursos colocados em suas mãos, recursos humanos, tecnológicos, financeiros, instalações, equipamentos, patrimônio e etc. Coordenar as reuniões da diretoria e da comissão executiva. Decidir os casos não previstos e regulamentá-los pela diretoria do clube, consultando a comissão da igreja caso se faça necessário. Funções delegáveis: zelar pela honra e dignidade com que seu grupo seja visto, tanto interna como externamente, relações públicas. Administrar disciplina onde isso seja necessário e aplicável. Treinar cada colaborador para ter sucesso no cargo ou função atribuído a ele. Cuidar da rede familiar dos aventureiros, organizando os eventos e atividades que envolvam os pais para integrá-los ao programa geral do clube. 4.2. Diretor associado. Uma maneira simplificada de definir este cargo é dizer que ele tem 3 atribuições principais. 1. Auxiliar em todo o trabalho que o diretor realiza. 2. Substituir o diretor no comando do clube quando seja necessário. E 3. Coordenar a aplicação do currículo das classes e especialidades nas unidades. Entretanto, há muito mais envolvido neste cargo do que nestas definições apresentam. Enquanto o diretor se preocupa com relações públicas e a integração de todas as partes do programa, o associado cuida para que os meninos e meninas, especificamente, todos e cada um, aproveitem as oportunidades disponíveis para aprenderem novas habilidades e conquistarem classes e especialidades no clube de aventureiros. Todas as questões envolvidas com o currículo são responsabilidade direta do diretor associado. O diretor está voltado para o relacionamento externo do clube, com seus diversos públicos-alvos, pais, oficiais da igreja, outros departamentos, autoridades, a associação missão e etc. Já o associado preocupa-se com o ambiente interno do clube. O mais difícil de todos. Perguntaram ao famoso compositor e regente Leonardo Bernstein qual o instrumento mais difícil de tocar. Sua resposta foi a seguinte: o instrumento mais difícil é o segundo violino. Você não imagina como é difícil encontrar alguém que toque o segundo violino, a segunda flauta ou a segunda trompa, com o mesmo entusiasmo com que outros tocam o primeiro instrumento. Para tocar o segundo violino, as exigências técnicas, a preparação, o treinamento, o estudo são os mesmos que para tocar o primeiro violino, mas o destaque é menor. Semelhantemente, ao eleger um associado, a comissão de nomeações precisa encontrar alguém que tenha tanto potencial para a liderança quanto tem o diretor e que, além disso, seja leal e saiba trabalhar, com entusiasmo sob as ordens de outros. Isso, algumas vezes, é bem mais difícil do que encontrar candidatos a diretores. É indiscutível notar que, em todos os contextos, é muito mais fácil conseguir candidatos a primeiros do que a segundos. Seja no trabalho, na escola, nos esportes, ninguém quer ser vice ou associado. O mesmo poderia ocorrer nos aventureiros.
Felizmente, o apego aos cargos, ao status ou à autoridade está longe de qualquer pessoa que lide com crianças. Talvez a maior virtude dos segundos seja a paciência e o conhecimento próprio. Eles sabem que sua vez de liderar vai chegar e que, no momento, o melhor a fazer é se preparar para isso. O trabalho mais importante do diretor associado é gerenciar o ensino das classes e especialidades. Assim, alguém com perfil didático hábil para ensinar ou coordenar o ensino seria a pessoa ideal para assumir o cargo, mesmo que tivesse potencial, capacidade para dirigir o clube como seu líder principal. Sua contribuição como associado terá um valor inestimável no desenvolvimento físico, mental, espiritual e social que o Clube de Aventureiros pretende disponibilizar para as crianças. Construir o programa de ensino das classes e especialidades é tarefa específica do diretor associado. Este programa de ensino, depois de referendado pela diretoria, será o manual de operações de todos os envolvidos com a instrução às crianças nas classes e especialidades. Por isso, em sua elaboração, deve-se fazer o trabalho mais completo possível. Programas de ensino criados e usados pelos diretores associados anteriores são valiosas ferramentas que o associado atual não deveria desconsiderar. Um auxiliar precioso para o diretor associado é o instrutor geral. Ele é eleito para administrar os demais instrutores que se dispõem a ensinar porções das classes e especialidades nas unidades dos aventureiros. Isso é de um valor inestimável e um sábio investimento, pois a longo prazo, o instrutor geral será o candidato natural para o cargo de diretor associado. Não havendo um instrutor geral, o associado gerencia os instrutores e conselheiros. O programa de ensino tem enorme relevância para os conselheiros. São eles que o realizarão, efetivamente. Por isso, associado, instrutor geral e conselheiros devem discutir e combinar sua participação, especialmente ao ensinar o currículo específico de cada faixa etária. Devem estudar juntos o programa, deixando com conselheiros a instrução dos itens que estejam aptos para ensinar. O que sobrar ficará a cargo de instrutores habilitados. Associado, deveres intransferíveis. Substituir o diretor em suas funções, quando necessário, informando depois das decisões tomadas e ações empreendidas, no período da substituição. Auxiliar o diretor na execução do plano de trabalho do clube, treinar e dar suporte aos conselheiros para seu trabalho como coordenadores das unidades, provendo-lhes aconselhamento, motivação e orientação. Coordenar a aplicação do currículo das classes e especialidades nas unidades, representar os conselheiros perante a diretoria do clube e representar a diretoria do clube diante dos conselheiros. Associado, funções delegáveis. Desenvolver o currículo das classes e todas as atividades de instrução do clube, seja através dos conselheiros, seja por outro meio. Administrar a participação dos instrutores, fixos ou ocasionais, no ensino das classes e especialidades. Treinar e dar suporte aos conselheiros para seu trabalho nas classes e com as idades específicas dos aventureiros nelas inscritos. Secretário. A secretaria cuida de toda a parte administrativa e organizacional, sendo o elo de ligação e a via de comunicação com todas as outras entidades vinculadas ao Clube de Aventureiros. Todos os históricos e registros são realizados pelo secretário ou por funções auxiliares a ela ligadas. Em clubes pequenos, o secretário acumula várias funções administrativas. À primeira vista, ser secretário num clube de crianças não parece uma tarefa difícil, mas isso é só a aparência. Veja, por exemplo, o trabalho das diversas comissões envolvidas com o clube. O secretário marca as reuniões, comunica os participantes, registra sua presença e os votos decorrentes das discussões, envia relatórios, relembra os responsáveis pela realização do que ficou decidido e registra o que foi realizado, para reportar a quem de direito os resultados.
O secretário gerencia um dos ingredientes mais essenciais para o funcionamento de qualquer organização, a informação. Enquanto outros cargos e funções lidam com pessoas, cargos e funções, equipamentos, espaços, instalações, dinheiro, tempo, avaliação e controle, o secretário transforma tudo isso em dados que fazem sentido, informação, fornecendo parâmetros para as decisões administrativas. Podemos dizer que a inteligência da organização está na secretaria. Através de seu trabalho, o secretário evita desperdício de recursos, acrescenta previsão e previsibilidade à organização, corrige quando não evita erros, registra a história da organização e preserva sua memória, legitima ou legaliza as ações do clube ao documentar as decisões tomadas pela diretoria, organiza, funciona como elo de ligação com outras instituições ou departamentos da igreja, representa pessoalmente o clube na ausência dos cargos superiores, integra o trabalho dos vários setores do clube num todo coeso, cobra a execução do trabalho de cada parte da máquina do clube, supervisiona o cronograma de implementação das atividades previstas para o ano, acompanha a execução do calendário de atividades previsto para o ano, cobra o ensino, cumprimento e registro dos requisitos das classes e especialidades, agenda datas, realiza as reuniões programadas, os convites externos, o registro de visitas e de presença, a confecção das atas e registro das decisões tomadas, a correspondência, a confecção de diplomas, certificados e outros documentos. Confere a efetivação de cada decisão tomada, o cumprimento de cada promessa feita, a realização de cada tarefa entregue, o pagamento de cada dívida assumida, a cobrança de cada direito adquirido. Vendo a lista de tarefas atribuídas ao secretário, você pode pensar que tornamos este setor do clube mais importante do que todos os demais, mais importante até que o diretor. A pergunta que surge então é: o que o diretor tem para fazer num clube em que o secretário realiza tudo isso? Se for um clube como apresentado neste manual, a resposta é muito. Diretor tem muito o que fazer, mas onde é necessário que as coisas sejam feitas por ele. Um destes lugares onde só o diretor pode atuar é a rede familiar dos aventureiros, especialmente nos primeiros meses de um clube recém-formado. Ali há a necessidade da autoridade que o diretor recebeu. Ali há a necessidade de representar oficialmente a diretoria. Ali também se necessita de criatividade e poder de decisão, todos os atributos ou atribuições do diretor. Para realizar os trabalhos do secretário, não há necessidade disso. As virtudes necessárias no secretário são organização, disciplina e obediência para realizar, não aquilo que o secretário decidir, mas sim as decisões que já foram tomadas pela diretoria. Assim, o secretário apenas executa aquilo que já foi discutido, debatido e aprovado por outras pessoas que ele representa no momento em que cumpre com suas tarefas. Uma boa demonstração de que o secretário não se torna o dono do clube quando executa seu trabalho é o fato de ele ter que prestar contas de tudo o que faz. Deveres intransferíveis: cuidar de toda a organização interna do clube, manter o contato formal entre as organizações superiores e o clube local, coordenar a realização das decisões tomadas pela diretoria do clube. Funções delegáveis: cuidar dos registros contábeis do clube, oferecendo à diretoria e à comissão administrativa da igreja local as informações necessárias para justificar os gastos programados dentro do plano de trabalho, cobrar as contribuições financeiras dos pais e emitir a documentação pertinente, registrar ocorrências, dados dos membros, decisões, planejamento e etc., e disponibilizar estas informações através de relatórios ou similares,
coordenar a realização do programa semanal do clube, confirmando a presença dos convidados ou membros a quem se atribuiu tarefas, disponibilizando os materiais e equipamentos necessários, controlando o tempo, recolhendo os trabalhos ou provas produzidos, providenciando as condições físicas ou ambientais adequadas para as classes e instrutores e etc. Supervisionar os registros realizados pelos conselheiros e transferir as informações pertinentes para os relatórios enviados às organizações superiores. Divulgar notícias em mural, boletim ou outro meio. Manter contato e o fluxo de informações para o Departamento de Comunicação da Igreja local. Administrar as compras de materiais, especialmente os uniformes, manuais, documentos e outros itens básicos.